Nesta seção, nós veremos algumas propriedades básicas de limites. A primeira propriedade que veremos é que o limite de f de x mais g de x, quando x tende a A, é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, mais o limite de g de x, quando x tende a A. Então, nós dizemos que o limite da soma é igual à soma dos limites, tá? É uma propriedade intuitiva, gente. Porque, veja, se quando x tende a A, f de x tende a um determinado limite, vamos chamar aqui de L1, tá? E, novamente, quando x tende a A, g de x tende a um determinado limite, vamos chamar de L2, então é de se esperar que a soma f de x mais g de x tenda a L1 mais L2. Então, este limite aqui é de se esperar que ele seja igual a L1 mais L2. Tá? Agora, é claro que para essa propriedade valer, os limites L1 e L2 precisam existir. É que nem sempre existe o limite de uma função, tá? Quando seu argumento tende a um determinado número. Nós não vamos fazer esse tipo de discussão neste curso introdutório, mas é bom você saber que nem sempre existe o limite de uma função. Então, se não existe o limite de f de x, por exemplo, quando x tende a A, então é claro que não faz sentido essa propriedade como um todo. Então, nós estamos admitindo que os limites de f de x e g de x, quando x tende a A, existem. Que é sempre o caso quando essas funções são bem comportadas, né? Funções contínuas, né? Que são funções cujos gráficos são curvas contínuas, e são as funções com que trabalharemos neste curso, tá? Só funções bem comportadas. Ok, então vamos passar à segunda propriedade, sempre admitindo que os limites das funções envolvidas existem, tá? Segunda propriedade. Limite de c vezes f de x, quando x tende a A, é igual a c vezes o limite de f de x, quando x tende a A. Outra propriedade intuitiva, certo? Ora, se quando x tende a A, f de x tende a um determinado limite, vamos chamar aqui de L1 novamente, tá? Se quando x tende a A, f de x tende a L1, então, quando x tende a A, c vezes f de x tende a CL1, certo? Procure enxergar isso como algo natural, tá? Então, são propriedades intuitivas. Vamos para a propriedade 3. Sim, e aqui neste caso costuma-se dizer que um fator constante pode ser movido através do símbolo do limite. Propriedade 3. O limite, quando x tende a de f de x vezes g de x, é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, vezes o limite de g de x, quando x tende a A. Neste caso,
dizemos que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Tá? Mais uma propriedade intuitiva. Vamos apresentar um exemplo considerando esta última propriedade aqui, essa propriedade 3. Tá? Então, vamos lá. Sejam f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 2x mais 1. Digamos que nós queremos calcular o limite de f de x vezes g de x quando x tende a 3. Veja, nós podemos fazer isso de duas maneiras, né? Ou diretamente, substituindo aqui as expressões para f de x e g de x e trabalhando com elas, ou usando essa propriedade 3. Vamos fazer das duas maneiras para mostrar que dá o mesmo resultado, tá? Desculpa. Primeiro, vamos fazer uso da propriedade 3. De acordo com a propriedade 3, esse limite é igual ao limite de f de x quando x tende a 3 vezes o limite de g de x quando x tende a 3, que é igual a quê? Ao limite f de x é x2 quando x tende a 3 vezes o limite de g de x, que é 2x mais 1, quando x tende a 3. Muito bem. Quando x tende a 3, x ao quadrado tende a 9, certo? E quando x tende a 3, 2x mais 1 tende a 7. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E então o produto, 9 vezes 7, 63. Então este aqui seria, fazendo uso da propriedade 3, ou melhor dizendo, este aqui é o limite de f de x vezes g de x quando x tende a 3. Ou seja, quando x tende a 3, este produto tende a 63. Mas vamos chegar a este mesmo resultado sem fazer uso da propriedade 3. Então nós temos limite, quando x tende a 3, de f de x vezes g de x é igual ao limite, quando x tende a 3, vamos fazer a multiplicação aqui. F de x vezes g de x vai dar 2x ao cubo. Perdão, 2x ao cubo, ok? Mais x ao quadrado, certo? Quando x tende ao cubo, temos aqui uma função bem comportada. 2x ao cubo mais x ao quadrado tende a quê? A 2 vezes 3 ao cubo mais 3 ao quadrado. Vamos fazer essa conta. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 27, 54. 54 mais 9, 63. Que é o mesmo resultado. O que não é nenhuma surpresa, tá? Aqui a gente só está ilustrando. Obviamente isso não é uma demonstração, tá? Estamos pegando duas funções particulares e, de fato, nós não estamos apresentando aqui nenhuma demonstração para essas propriedades. Estamos apenas apresentando as propriedades e defendendo que elas são razoáveis, intuitivas, tá? Mas os matemáticos realizam demonstrações rigorosas para essas propriedades, tá? Ok, continuando, vamos para nossa quarta propriedade, P4. O limite, quando x tende a A, de f de x sobre g de x é igual
ao limite de f de x quando x tende a A sobre o limite de g de x quando x tende a A. Se o limite de g de x quando x tende a A é diferente de zero. Então, observem, nesta propriedade 4, não apenas os limites devem existir para a propriedade valer, claro, mas também o limite de g de x, ou seja, do denominador aqui, deve ser diferente de zero, porque, do contrário, estaríamos dividindo por zero, o que não tem sentido, certo? Então, em todas essas propriedades, os limites de f e de g, quando x tende a A, devem existir. Aqui o de f, né? Mas, nesta última, adicionalmente, devemos exigir que o limite de g de x, quando x tende a A, seja diferente de zero. E uma quinta propriedade é que o limite de uma função constante, vou denotar por C, quando x tende a A, é a própria constante. Olha, esta aqui é mais que óbvia, porque veja, imagine que você tem uma função f de x igual a C, tá? Dentro de um determinado domínio que envolva o ponto A e sua vizinhança imediata. É claro que quando x tende a A, f de x, o que é que acontece com ele? Nada, ele é... f de x é igual a C, onde C representa um número real, tá? Para qualquer valor de x. Então, quando x tende a A, fica até estranho, né, dizer que f de x tende a C, porque f de x já é C, para qualquer x. Tá? Então fica de fato até estranho dizer que quando x tende a A, f de x tende a C. Mas em termos de limite, é isso, tá? Porque quando x tende a A, o que é que acontece com f de x? Não muda. Permanece em C. Tá? Você está entendendo isso, gente? Quer dizer, o que eu estou dizendo é que a forma da gente se expressar pode soar um pouco estranha, né? Dizer que quando x tende a A, f de x, que é uma função constante, tende a C. Neste caso, fica estranho. Devemos então simplesmente dizer que o limite de uma função constante, f de x igual a C, quando x tende a A, é C. Tá? Dizemos isso. Isso é o suficiente. Bem, gente, é isso. Nós vamos fazer uso dessas propriedades, por exemplo, na demonstração de regras para o cálculo de derivadas. Tá bom? É isso.